Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai, continue com todos nós. Ela já está no meio de nós, continue com todos nós. Hoje é um dia de ceia e eu vou falar um pouco sobre as nossas raízes. É importante, às vezes, a gente está lembrando disso, porque as nossas raízes, elas acabam dirigindo, conduzindo, dando direção para as nossas vidas, como congregação, como grupos, enfim, as diversas legiões que nós temos aqui dentro, né? São parte assim de um exército que está focado para um objetivo específico, outros da mesma maneira. Então, evidentemente, vocês sabem que a nossa vocação, o nosso chamado é para a unidade do corpo de Cristo. Tanto é verdade que nós estamos aqui em 4 unidades, e tanto é verdade que nós trabalhamos esse ano com esse propósito, um só coração, uma só mente, um só propósito. Quem acha que fez a lição de casa? Levante a mão. Alcançou esse objetivo aqui. Nossa, pouca gente. Eu vou repetir a pergunta. Esse foi o nosso propósito para 2018. Né? E houve muitas mensagens nesse sentido. Que nós realmente sejamos um só coração, uma só mente, um só propósito. Quem acha que fez a lição de casa, alcançou esse objetivo, levante a mão. Vamos ver. Já melhorou. Melhorou. Agora, quem não levantou a mão é porque já estava nesse propósito. Tá bom? Salvou, né? Amém. Dentro do nosso presbitério, nós temos, assim, várias frentes trabalhando na unidade. Eu creio que essa frente, gradativamente, ou essas frentes serão transferidas para a igreja como um todo. E particularmente tem uma frente assim mais árida, mais difícil, porque existem denominações que sofrem muito preconceito por evangélicos. Então eu tenho algumas dificuldades, algumas lutas, às vezes sinto vontade de parar, vou lá para minha caverna, fico quietinho lá, mas o Espírito Santo vem, dá um toquezinho aqui nas costas, não é? E chama, e fala, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas esse ano de 2018, a gente teve um baque muito grande. Eu, particularmente, abalou tremendamente a minha vida, que foi o falecimento do Dr. Fábio. O Dr. Fábio era um grande parceiro, e eu vi que Deus havia levantado ele para abrir portas que eu não conseguia abrir. Ele foi muito especial nesse ministério, e no semestre que Deus o levou, nós estávamos na casa dele, fazendo um piloto, um primeiro grupo, de como praticar a unidade, como viver a unidade. E no momento, e ele estava já bastante enfermo, né, com todos aqueles aparelhos, mas em nenhum momento posso me esquecer a alegria que ele tinha em nos receber. A gente estava em torno assim, de umas 30 pessoas, né, pelo fato de ele estar atendendo a um chamado dele, né? Ele tinha outros chamados de cuidar de pessoas, como médico, né? Mas a esse chamado, realmente, ele estava assim, como que concluindo essa etapa, e, sinceramente, me afetou, me abalou, e eu sei que há uma soberania de Deus, né, sobre todas as coisas. Nós não entendemos muitas coisas, mas eu gostaria, assim, de estar dando ação de graças por essa vida, por tudo aquilo que ele fez, não só nesse ministério especificamente, nos abençoando, nos ajudando, estando há anos com a gente, trabalhando nesse ministério, como também o muito que ele fez por todos nós, e que Deus seja louvado por essa vida.
E eu tenho certeza que Deus vai estar levantando muitos Fábios aqui no meio de nós, tem levantado, que realmente está disposto a arregaçar as mangas para essa causa, né, que é a unidade do corpo de Cristo, porque essa causa é a oração de Jesus. Jesus orou nesse sentido, para que nós fôssemos um. Mas, como eu falei, eu quero falar um pouco das raízes e quero também falar um pouquinho sobre a primeira carta aos Coríntios, que fala muito de divisão, e o objetivo de falar de divisão num dia de unidade, num dia que nós vamos renovar nossa aliança, é com que nós sejamos sempre atentos a nunca permitir que essas coisas ocorram mais nas nossas vidas. Né? Muitos de nós aqui passamos por situação assim, e isso realmente nos deixa marcas, e essas marcas são perdoadas, são limpas pelo sangue de Jesus, mas é bom a gente estar abençoando outras pessoas, outras congregações nesse sentido. Bom, nós tivemos uma reunião na minha casa, ela foi em 8 de março de 2001, já faz bastante tempo, né? E nessa reunião estava presente o seu João Walker, né, irmão João Walker, o Haroldo, o Christopher, estava presente o Jamê, o Francisco, o Abinério, o Elcio e o Paulo Manzini. Acho que quem não está conosco dessa reunião é só o senhor João, que já partiu, né? E o Christopher, que está em Americana, mas nós estamos juntos em algumas frentes aí. E essa reunião teve um objetivo específico, que foi um pedido de perdão. Em 1986, houve problema com uma congregação aqui em Jundiaí. Essa congregação chamava Peniel, muitos de vocês conheceram. E nessa congregação, Deus tinha um propósito, que era unir 5 ministérios. Né, como está em Efésios 4, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. E por algumas razões aqui, que uma delas eu vou falar, isso não foi bem sucedido, houve uma divisão, e por um certo momento, isso foi em 86, alguns desses irmãos se encontraram, e eles entenderam que haveria necessidade de reconciliação. Na verdade, esse período de 86 até 2001, foi um período que eu vim para Jundiaí. Eu morava em São Paulo, né, e nós começamos um trabalho lá no Medeiros em 87, e eu não participei, mas sabia de muitas coisas e tinha amizade com esses irmãos. E esse pedido de perdão que houve entre esses irmãos, é como se tivesse devolvido a autoridade espiritual de Jundiaí. Alguma coisa havia trincado, quebrado nesse período. E então foi um tempo assim muito especial, um tempo de arrependimento, um tempo que nós sentimos, e eu estava muito à vontade para sentir isso, porque eu estava como um observador, como se uma nuvem negra que estava sobre Jundiaí se dissipasse, desaparecesse essa nuvem negra. E algumas coisas interessantes aconteceram a partir dessa reunião. Nós tivemos, acho que 2 outras depois dessa, mas uma das coisas mais importantes que aconteceu naquele momento é que o seu João Walker, ele teve entendimento por que houve essa divisão, por que houve esse problema. E é algo que a gente precisaria estar trabalhando sempre em cima disso, né? Em Efésios 4 fala sobre unidade do Espírito, que nós já temos, 4:3, para nós mantermos essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Em Efésios 4 também, no verso 13, diz que existe a unidade da fé, que nós vamos atingir com a nossa maturidade,
com o desempenho dos 5 ministérios, coisas desse tipo. Então, o Sr. João explicou que a razão da divisão, ele entendia, é porque eles estavam buscando a unidade da fé. E realmente a unidade da fé é aquela prática, são aqueles dogmas, aquele dia a dia da igreja, que realmente nós precisamos muito a ação do Espírito Santo de Deus para que isso aconteça. Eu creio que nós aqui, exatamente com esse propósito, um só coração, uma só mente, um só coração, uma só mente, um só propósito, eu creio que nós aproximamos bastante daquilo que nós chamamos de unidade da fé. Não é? Eu não entendo ainda que nós alcancemos isso, mas nós estamos assim, bem avançado para a glória de Deus. Evidentemente, numa congregação, isso é possível e nós buscamos isso e nós temos tudo. O Espírito Santo, a gente vê muita oração, sem oração isso não acontece. A gente vê alguns indícios de avivamento, a gente presencia hoje trabalhos relevantes que a igreja está fazendo, o Espírito Santo abençoando, trabalho com crianças, com jovens, com casais, e o próprio presbitério tem buscado isso, e nós havíamos até perdido uma prática que nós voltamos nesses últimos meses, que é entre o presbitério, hoje nós somos 13, sentarmos em volta na mesa, tomarmos a ceia juntos, e isso realmente traz vida e faz a gente lembrar, nós renovamos a aliança que nós já temos há um bom tempo atrás. Bom, então nós entendemos isso, foi um ponto muito importante. Outra coisa que aconteceu após essa reunião, olha, o que aconteceu após essa reunião, eu não vou falar tudo, mas eu digitei, e até passei para alguns colegas do presbitério, deu uma página, o que aconteceu em Jundiaí depois dessa reunião, para a gente entender a grandeza do perdão. Se a gente entender a grandeza do perdão na cruz, nós vamos entender que o perdão entre nós, quando ele flui, ele traz benefícios enormes, que nós nem imaginamos o que Deus pode fazer em cima de pessoas reconciliadas, em cima de pessoas que perdoaram e liberaram o perdão. Mas uma das coisas importantes, que nesse período, nós estávamos conversando, na época o CCC, para a família, no sentido de reunirmos nesse templo, e a princípio para a gente ter uma parceria, e eu com o Francisco fomos numa reunião de compais. Essa reunião foi Conselho de Pastores, foi na Várzea Paulista. Então nós anunciamos essa nossa intenção, né? Ainda a coisa não estava muito concretizada, né? E aí um irmão que estava lá falou, olha, eu acho que isso só pode acontecer se vocês lavarem os pés uns dos outros. Então, naquela reunião, eu lavei os pés do Francisco, o Francisco lavou meus pés. Evidentemente, o Francisco representando um grupo de irmãos, né, que ele não era sozinho, como eu também, representando um grupo de irmãos que não era sozinho, e nós lavamos os pés, e nós nos curvamos um na frente do outro. Lavar pés faz parte do processo de reconciliação. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, nós precisamos se curvar diante de outro irmão. Lavar os pés, Jesus lavou os pés na ceia. E Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Eu fico imaginando o quanto era difícil isso, né? Ele lavou os pés dos 12, mas um dos 12 era Judas Iscariotes, na verdade, queria traí-lo. Jesus disse para ele, num certo momento, seria bom que ele nem tivesse nascido. Mas Jesus também, num outro momento, chamou de amigo. E Jesus disse, eu sendo mestre e Senhor, fiz isso. Não é? Vocês, sendo servo, façam isso. E significa que esse é um mandamento de Deus. Então, para que essa unidade acontecesse, ela não foi só em termos de perdão, de reconciliação, mas nós iniciamos
um processo de lavar os pés. Se você olhar em João 13, antes deles sentarem à mesa, Jesus lavou os pés. Um dos problemas que nós temos na busca da unidade é querer sentar à mesa primeiro antes de lavar os pés. Isso não vai dar certo. Não existe diálogo para a unidade. Ela existe através de humilhação, de perdão, né, de processos assim que mostram o quanto nós somos ruins, o quanto nós contribuímos para a obra do diabo, né? Porque, já falei isso uma vez, a expressão diabo em grego significa diabolos, que significa aquele que divide. Então, quando existe divisão, isso eu não estou falando só de igreja, isso eu estou falando de família, né? Estou falando de casal, isso é obra diabólica, né? O papel dele é dividir, o prazer dele é dividir, é rachar. Então, a gente vence o diabo com humilhação. Humilhai-vos debaixo das portentosas mãos do Senhor, e Ele fugirá de vós. Percebe? Esse é o caminho, a gente tem que aprender isso, né? Mas, o que acontece? A partir desses processos que nós iniciamos, e aí nós continuamos esse processo de lavar os pés uns dos outros, nós começamos a ver coisas assim extraordinárias acontecendo em Jundiaí. E eu vou entre elas, a mais importante, claro, essa é a nossa unidade das 4. Vocês sabem que isso é um modelo do Espírito Santo, ninguém planejou desse jeito que está acontecendo. Ele trouxe outras pessoas para cooperarem nesse processo. Isso foi assim maravilhoso. Ele trabalhou de uma maneira assim, a gente que está acompanhando desde 2001 pode entender como ele tem operado nas nossas vidas. Mas só para citar um outro exemplo, como eu disse, tem uma página de exemplos de coisas maravilhosas que aconteceram em Jundiaí. Jundiaí é uma cidade diferente. Outro dia eu estava vendo na revista Veja uma declaração daquele João de Deus, que é aquele espírita lá de Goiás, né, que ele está, né? Que vem pessoas de todo mundo receber aquela operação espiritual dele, aquela cirurgia espiritual. Um cara hoje um dos mais conhecidos no Brasil, né? Então, na entrevista da Veja, perguntaram para ele: você pretende expandir, fazer essa casa de espiritismo aí em outro lugar? Ele falou: sim. Aonde você quer fazer? Em Jundiaí. Então, veja, Jundiaí tem um propósito especial, tem um sentido profético, não é? E veja que todas as igrejas de nome estão vindo para cá, não é? Então, é alguma coisa assim interessante. O Binério cita aqui que nós somos uma Decápolis, né? Que existem 10 cidades em torno. Eu tenho, assim, convicção, como a Binério tem e os outros irmãos, que Deus tem um propósito para nós aqui nessa cidade, que vai além de nós termos um só coração entre nós. Eu creio que o propósito de Deus é a gente ter um coração entre todos os irmãos dessa cidade. É algo que Deus tem para nós, que nós nem imaginamos a grandeza de tudo isso. E ao seu tempo e da maneira que o Espírito Santo vai determinar, nós não sabemos, mas guarde bem, essa é a raiz, ou são as raízes da nossa comunidade. Tem muita coisa para falar. Então, outro exemplo que eu queria dar, o pastor Francisco também estará à frente no lado dos evangélicos, é a capelania cristã que nós temos hoje no São Vicente, no Hospital São Vicente, que isso é um modelo, pelo menos nacional, não sei se em outros países tem, mas as pessoas querem, nossa, como é que pode isso? Como é que, né, há tantas brigas entre católicos, evangélicos para a capelania e outros que entram, né? E quando houve essa capelania, a primeira coisa que aconteceu, o Hospital São Vicente deu prioridade para cristãos.
Então, todas as demais, por favor, não estou fazendo crítica nisso, a gente nem pode mais fazer isso, né? Mas islamismo, budismo, espiritismo, essas coisas não puderam mais entrar porque foi concedida para essa unidade cristã. Veja como é que Deus operou. Tudo isso se deve a esse pedido de perdão em 2001. Foi devolvida a autoridade do Espírito Santo nessa cidade. Aleluia. E nós estamos assim, trabalhando, indo em função daquilo que o Senhor já queria implantar em 86 e não foi possível, que é, como está em Efésios 4, os 5 ministérios. Nós temos entre nós apóstolos, temos entre nós profetas, temos entre nós pastores, temos mestres, temos evangelistas. Agora, ter isso por si só não é uma virtude. A virtude é conseguir encontrar harmonia e encontrar uma direção que o Espírito Santo está nos dando para trabalhar junto. Porque é muito difícil esses ministérios. Mas quando nós entendemos isso, eles se complementam. Agora, o que eu queria entrar um pouco em 1 Coríntios, queria que vocês abrissem, eu vou ler alguns textos pesados para os irmãos, mas esses textos pesados, não porque os irmãos precisam disso, mas para a gente entender a grandiosidade da obra de Deus, o que Deus está fazendo no nosso meio. E para os irmãos entenderem como nós devemos, literalmente, ter ira da divisão. Deus nos criou para amarmos uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros. Mas tem coisas porque a palavra ira é um atributo de Deus também. Não é? Ele quer que nós tenhamos ira em certas circunstâncias. E tudo aquilo que acontece, que divide o corpo de Cristo, tem que causar em nós náuseas, repúdio. Eu quando vejo isso, um irmão agredir um irmão, falar mal, às vezes eu vejo na internet, no Facebook, né, fazendo crítica a uma igreja, uma congregação que tenha lá os seus defeitos, que tiver, mas tem irmãozinhos meus lá dentro, irmãozinhos seus lá dentro, nós somos um corpo. Deus não nos dividiu dessa forma como nós estamos hoje, e nós somos todos um, e é isso que Jesus quer, que nós sejamos um, que nós estejamos rompendo no nosso coração esses preconceitos que nós temos, em nome de Jesus, que caiam esses preconceitos. Veja, a nossa unidade é uma unidade do Espírito, nós somos, quem é de Cristo recebe o Espírito Santo, nós somos batizados no corpo pelo mesmo Espírito, nós bebemos no mesmo Espírito, diz a palavra, nós temos acesso a Deus em um só Espírito. O acesso que nós temos a Deus, aqui qualquer um, ou que um irmão lá na Universal, não sei aonde, é no mesmo Espírito. Não existe alguns Espíritos, existe um só Espírito, um só corpo, diz a palavra de Deus, né? Então, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, porque foi uma igreja que ele fundou. E Paulo fundou essa igreja na segunda viagem missionária dele, possivelmente por anos 50, 51. E essa igreja foi a primeira a cometer esse pecado tão nefasto, tão horrendo que é a divisão. E Paulo escreve essa carta indignado. Vocês vão ver alguns textos que ele está muito indignado. Mas ela tem algumas características interessantes, essa carta. Porque Paulo não entende como alguém pode dividir, conhecendo a obra de Cristo, conhecendo o amor dele por nós, conhecendo que ele derramou seu sangue por nós, conhecendo que ele morreu por nós, que ele ressuscitou por nós. Então ele não entende como pode acontecer isso em Coríntios. Veja, Paulo escreve essa carta mais ou menos no ano 54. Se você for imaginar que essa igreja é uma das igrejas primitivas, ela é a igreja primitiva, Paulo
Essa igreja deveria ter 18, 19, 20 anos. Ela tinha mal chegado à maioridade dela. E já estava dividida. Então, quando a gente fala igreja primitiva, né, a gente pensa lá nos primeiros dias mesmo, porque depois a coisa vai ficar feia. Vai ter problemas, a gente sabe que vai ter problemas, tá? Então, o que Paulo faz, irmãos? Ele centra essa carta dele, e todas as cartas de Paulo são assim, né? Ele centra na pessoa de Jesus Cristo. Não há outro jeito, não há outro caminho. Nós estamos unidos em Cristo, não estamos unidos em doutrina, não estamos unidos em práticas religiosas, mas a nossa união, a nossa unidade é em Cristo. E nós vamos tomar essa ceia hoje, renovando a nossa aliança um com os outros, e a nossa aliança com Cristo. Nós estamos constantemente fazendo isso. Veja que do verso 1, eu não vou ler todos para não tomar muito tempo, até o verso 13 da primeira carta aos Coríntios, e é interessante, capítulo 1, é interessante, irmãos, que Paulo, não sei se vocês sabem, ele morreu antes do que os 4 evangelhos tinham sido escritos. Sabiam disso? Paulo não conheceu os 4 evangelhos que nós conhecemos hoje. Ele morreu antes. Os 4 evangelhos vieram depois dele. Não é? Então é maravilhoso como esse homem teve revelação de Deus. Não é? Como esse homem, não é, teve assim uma profundidade, uma intimidade com Deus, como nós podemos ver aqui. Então veja, se você reparar, cada versículo Paulo cita Cristo, tá? Até o versículo 13, olha. Vou ler o 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de quem? De Jesus Cristo, irmão de Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Até que ele mudou um pouquinho aí, Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Chamados para ser santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, é impressionante esse detalhe. Olha, outro que me chamou outro dia a atenção disso. Né? Você já reparou? E ele chamou a atenção, falou para o Tony tem um dom aí de centralizar a pessoa de Jesus, que esse é o caminho correto, né? Falou, você já tinha percebido isso? Então, realmente, depois veja, verso 3, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tudo Jesus Cristo, né? Mas, aí, irmãos, vamos ler o 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, nós somos chamados à comunhão em Jesus Cristo. Rogo-vos, verso 10, rogo-vos, irmãos. Essa palavra rogo-vos, ela aparece muito pouco na Bíblia, no Novo Testamento. Eu me lembro agora de 3 lugares que aparecem. Aqui, rogo-vos. Ela aparece também em Efésios 4:1, quando Paulo vai falar sobre a unidade, ele diz, rogo-vos, irmãos, que andeis segundo a vocação que fosse chamado. E essa palavra, rogo-vos, também aparece em João 17, quando Jesus vai orar ao Pai, para que nós sejamos um, para que o mundo creia que ele foi enviado. Então, se você ver, na minha versão pelo menos, João 17, 20, está escrito rogo-vos, Jesus dizendo isso. Eu fico impressionado com essa palavra, porque rogar significa se prostrar, se ajoelhar, suplicar, num momento de desespero. Isso significa rogar, não é? Então, quando esses homens de Deus e o próprio Jesus usa essa expressão rogo-vos, é porque realmente há por trás disso uma súplica. Veja quem fala rogo-vos, veja ele ajoelhado diante de você, suplicando para você. Percebe? É mais ou menos isso que a gente tem que olhar. A gente lê a palavra assim, de uma forma meio batida.
né? Mas rogo-vos. E o que Paulo pede de joelho para mim e para você? O que Paulo pede de joelho para a igreja? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, sempre Jesus Cristo, tá? Não tem como tirar essa essência. Que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Dá para você olhar para esse homem agora, chamado Paulo, e ver ele suplicando isso para você? Você consegue entrar nessa intimidade do Espírito e ver isso? Pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Essa pergunta, irmãos, tem que estar batendo na nossa mente constantemente. Acaso está Cristo dividido? Vocês sabem que as 3 maiores igrejas cristãs, religiões cristãs, elas têm apóstolos diferenciados. Os evangélicos, ele tem como centro o apóstolo Paulo. A igreja católica tem como centro o apóstolo Pedro. A igreja ortodoxa tem como centro o apóstolo João. Veja que nós não melhoramos muito, entendeu? A gente podia falar, dizer, não, sabe, aqui já não existe mais isso, né, Abinério? Eu sou do Abinério, do grupo do Abinério, né? Eu sou do Marion, do Jamê, não existe mais isso, né, para a glória de Deus, né? Amém? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós vencemos isso, irmãos. Porque antes era assim. Era ou não era? Eles nem chamavam as nossas denominações pelo nome, né? Chamava, é do Marion, é do Jamê, é do Francisco, é do Elcio, sabe? Coisas assim. Graças a Deus. Veja que isso é importante. Nós tivemos uma vitória. Amém? Para a glória de Deus. Mas ainda nós continuamos aí, né? Nada contra, né? Mas eu sou batista, eu sou assembleia, eu sou, né, presbiteriano, eu sou católico, eu sou não sei o que lá. Quer dizer, nós não mudamos muito. Mas Deus tem nos levantado como um exército, para a gente começar a ir contra essas coisas. Primeiro, sabe o que Deus fez? Ele trabalhou em nós. Está vendo como foi importante esse ano? Ele precisou trabalhar em nós primeiro. Percebe? Se Ele não trabalha em nós não podemos fazer alguma coisa que nós não experimentamos, que nós não temos experiência, não experiência que nós somos melhores que os outros, mas que nós passamos por aquilo. Tá? Então, Paulo faz essa pergunta: acaso está Cristo dividido? Deixa essa frase trabalhar na sua cabeça, em todos os momentos. Está Cristo dividido? Veja, Paulo, olha só como ele centraliza Cristo. No verso 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Essa é a receita para nós trabalharmos em unidade. Não é para nós ficarmos combatendo, você faz certo ou você faz errado, ou você não faz como a gente. A receita é que nós pregamos a Cristo, e esse Cristo é sabedoria de Deus, é poder de Deus, é o Cristo crucificado, é o Cristo que ressuscitou, é o Cristo que nos deu perdão e nos deu vida. Veja que interessante, esse versículo aqui eu acho tremendo, ainda no capítulo 1, no verso 30 do capítulo 1, Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual
se nos tornou. Veja, o que Cristo Jesus fez por nós, irmãos? Olha só o que Cristo Jesus fez por nós, da parte de Deus. Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu justiça, Ele nos deu santificação, Ele nos deu redenção. Essas 4 coisas, você não pode obter com seus esforços próprios. Você pode se auto-santificar? Vou fazer um jejum de 40 dias como Jesus. Vou fazer isso. Não. A santificação vem de Cristo para a nossa vida. Nas nossas orações, na nossa busca, nós não temos poder. Você tem poder de se tornar justo, justiça. A palavra diz claro, foi Ele quem nos justificou. Ele é a nossa justiça. Você tem condições de ser sábio, essa sabedoria espiritual, por sua conta própria? Não. Pode decorar a Bíblia, pode saber versículos de cor. Essa sabedoria que faz com que nós tenhamos revelação da obra de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas, ela vem de Cristo. A redenção vem de Cristo. O que significa redenção? Nós somos aceitos por Deus e nos tornamos povo de Deus. Redenção significa isso, nós somos aceitos. E outros irmãos de outros locais foram aceitos por Deus. Então, redenção vem de Cristo. Então, quando Paulo trabalha nessa proposta, ele centraliza Cristo. E é lindo, se você puder ler, isso não só 1 Coríntios, né? Todas as cartas de Paulo são assim, mas 1 Coríntios, que eu acho que nessa carta Paulo eleva de uma maneira a supremacia de Cristo, exatamente porque ele está diante de uma igreja que não entendeu a obra completa de Cristo. Não tem essa plenitude da unidade que ele diz. Agora nós vamos entrar, porque até agora foi tranquilo, né? Agora nós vamos entrar na parte forte, tá bom? Tudo bem? Que Deus nos dê graça, nos ajude, para a gente entender, irmãos, como essas coisas são abomináveis diante de Deus. Quebra de aliança. Acho que Malaquias 2, ele fala de quebra de alianças. Hoje nós vamos tomar essa ceia, irmãos, testificando que nós temos aliança um com o outro aqui. E nós não temos mais direito de romper essa aliança. Percebe? Nós estamos assumindo diante de Jesus. E Deus é muito duro. Por enquanto ele não está sendo. Mas veja esse capítulo, só para a gente entender melhor. Ele ainda, parece que Deus ainda liberou por um pouco de tempo. Capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Quando Paulo usa carnais aqui, a palavra sinônima é mundano, é ser do mundo, tá? Vocês são do mundo, Paulo está dizendo. Veja quantas vezes ele usa a expressão carnal. Leite vos dei a beber, verso 2, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais, que sois carnais, andais segundo o homem? Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ser carnal, ser mundano, é um pouco diferente do que nós pensamos, não é? Às vezes a gente pensa que ser mundano é ouvir música do mundo. Às vezes a gente pensa que ser mundano é ir no cinema. Tem algumas igrejas que falam até, né, não pode ir na praia. Isso é ser mundano. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Que ser mundano é pessoas que têm raiva,
É pessoas que têm conflito, divisão, orgulho, inveja. Isso é ser mundano. Sabe, às vezes nós estamos com coisas tão insignificantes, um está preocupado com o outro, não leia esse livro, não faça isso, né? Isso é do mundo. E nós deixamos o que é relevante tomar conta da nossa vida. E que isso é realmente ser mundano. Quando há inveja, quando há conflitos, quando há contenda, quando há ira, quando há raiva, essas coisas estão dentro do seu coração, do meu coração. Eu não tenho poder de vê-lo, fazer um raio-x, e você não tem o poder de fazer isso. Mas isso é ser mundano. Não que você não deva se preocupar com essas coisas pequenas. A palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Talvez não convém você ver um certo filme, alguma coisa, embora seja lícito. Mas não convém, o Espírito Santo está com você. Mas isso não é ser mundano. Que bom que fosse isso. Ser mundano é o que divide a igreja, ser carnal, carne prevalecendo. E essas coisas são carnes prevalecendo nas nossas vidas. Também eu creio que nós estamos deixando de ser carnais para nos tornarmos espirituais. Amém? Amém? Então eu quero ouvir dos pastores aí. Amém? Amém. Tá bom, mas e todos também, né? O sorriso que o Francisco deu, ele não está muito com certeza ainda dessa coisa aqui, né? Irmãos, que a gente saia daqui hoje, em nome de Jesus, depois de tomar essa ceia, e ter a certeza que não há mais mundano aqui no nosso meio, não há mais carnais. Agora, se tiver também, nós queremos amar e queremos crescer juntos, tá? Mas nós precisamos romper isso. E Paulo diz como a gente pode romper isso, né? Em Cristo. É Ele que dá a santificação nas nossas orações, nas nossas buscas ao Senhor, nos nossos louvor, né? Como a gente louvando aqui, nossa, eu imagino que a santidade de Deus começa a fluir nas nossas vidas. É como se nós fôssemos um vaso, e somos mesmo um vaso de barro, né? Mas vamos recebendo isso daí. Então, vamos para uma parte seguinte. O que acontece? Na igreja de Coríntios se formou vários grupos. E é exatamente o caminho oposto que nós estamos fazendo. Não significa que todas as igrejas devam fazer isso como nós fizemos. Deus quis dar uma experiência diferenciada para nós. E ela custa um preço alto, a gente sabe que não é simples, né? Mas veja agora a parte forte, irmãos. No verso 9, nós estamos no capítulo 3, né? Porque de Deus somos cooperadores. Somos a lavoura de Deus, o terreno de Deus, e somos o edifício de Deus. Deus habita nesse edifício. O que significa? O que Paulo está dizendo? Nós sabemos por outras fontes que o templo de Deus não é feito mais por mãos humanas, como foi o templo de Salomão. Nós sabemos que o templo de Deus somos nós. Nós juntos formamos a igreja, formamos o templo de Deus. E o Espírito Santo está no meio de nós. Amém, irmão? Você crê dessa maneira? Nós somos esse templo de Deus. Nós somos a igreja. Esse é o sentido de igreja. São pessoas, pedras vivas que nós somos. E unidos nós formamos o templo de Deus. E é nesse lugar que Deus quer habitar. Que o Espírito Santo quer estar. É nesse local. Agora, veja o preço quando isso não acontece. Verso 16, capítulo 3. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui ele está falando da igreja, ele está usando no plural, ele não está usando no singular, tá? Se alguém destruir o santuário, se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, o templo de Deus que sois vós, é sagrado, é santo. Veja, Paulo ele está falando no que no capítulo 3? De divisão.
Então ele está dizendo que divisão, essas atitudes carnais, ela destrói o templo de Deus. Ela mexe com a estrutura que é a igreja. O Espírito Santo está no meio de nós. Quando existe lá uma pedra viva que se move, que fica irada, que fala mal, que sai, não sei o que lá, vai fazer outras coisas, nós estamos o quê? Destruindo o templo de Deus. É grave isso, irmão. É grave. Agora, destruir o templo de Deus, aí o texto diz aqui para nós, que Deus o destruirá. Ora, se Deus fosse destruir quem está destruindo o templo de Deus, ia sobrar muito pouca gente, não é verdade? Porque o que nós vivemos hoje, em todos os sentidos, né? As divisões, como eu falei, da família, das empresas, na igreja, se Deus fosse destruir, mas Paulo não está dizendo que Deus vai destruir? E por que Deus não destrói? Aí, eu vou me referir a uma pregação do Roberto Walker, irmão do Haroldo. Uma vez ele nos ensinou que Deus, por um tempo, ele tirou a tomada. Ele desligou, tirou o fio lá da tomada, desligou a chave geral, né, que é a expressão que você usa, né, Binério? Desligou a chave geral. Porque você acha como Deus procedeu com Ananias e Safira? Você acha que coisas que nós cometemos, por exemplo, Ananias e Safira, né, venderam os bens por um valor e declararam outro valor aos pés dos apóstolos, e por isso eles foram mortos fulminantemente. Se Deus procedesse assim, como seriam as nossas vidas hoje? Então é como se ele tivesse dado umas férias para essas palavras assim, né, para usar no momento certo. E para a volta de Jesus, Deus vai agir assim. Ele está nos preparando para a gente entender que coisas santas, santuário, aonde Ele habita, não se mexe, nem por motivos levianos, nem por motivos relevantes, porque é de Deus, é mexer na casa dele. A igreja é a casa de Deus, irmãos. Quando eu tenho atitudes levianas, eu estou mexendo com a casa de Deus. Não é apenas com o irmão, não é apenas com uma liderança. Tem uma consequência muito mais poderosa do que isso. Dá para a gente entender como é grave esse problema de divisão? Como que Deus está sendo uma tolerância conosco? Porque Paulo não poderia escrever isso mentindo, ou para nos assustar. A gente sabe que o Espírito Santo não faz isso, não é? Essa é a realidade. Mas é como se Deus desligasse a tomada para que nós nos acertássemos. E é tão bonito a gente pensar, eu pelo menos sinto prazer nisso, que o Senhor está nos dando uma oportunidade. Deus está nos dando, assim como Ele deu o privilégio para Davi fazer a planta do templo, assim como Ele deu o privilégio para Salomão construir o templo. Eu vejo que Deus está dando uma oportunidade para nós. Sabe, como se Ele tivesse dado assim um voto de confiança. Eu vou ser mais exato, irmãos. É como se Ele tivesse dado um cheque em branco assinado para nós. Então, o que eu queria dizer para vocês, tem mais alguma parte aqui ainda, é que as nossas raízes, elas são comprometedoras para nós. Nós não podemos fugir disso. Eu sei que há um esforço, uma dedicação de todos os irmãos, entendem isso, mas de vez em quando nós vamos lembrar uns aos outros, não é? Que nós temos um chamado diferenciado. Nós não vamos ser, e Deus falou isso, ó, eu vou repetir essa palavra que Deus falou, e falou mesmo, e Ele não falou para mim, falou para minha esposa,
que nós não vamos ser melhores que os outros, mas nós vamos ser diferentes. Entende isso, irmão? Talvez se você for fazer comparações com números, com outras coisas aí fora, você vai falar, nossa, né? Coitado de nós. Mas nós somos diferentes. E isso é misericórdia de Deus. Não há no meio de nós um que teve merecimento, que Deus chegasse e falou, olha, por causa desse, ou por causa daquele, ou por causa de 3 de vocês. Mas a misericórdia de Deus foi por causa de um perdão, de uma reconciliação. E aí surge a misericórdia dele das nossas vidas. E nós temos esse chamado, essa é a nossa vocação, para a unidade na fé aqui entre nós, mas unidade no Espírito com os nossos irmãos lá fora. Será que em 2019, o que Deus pediu para a gente fazer em 2018 aqui, Ele não vai pedir para a gente fazer agora externamente? Não é? Isso foi o interno, tá bom, vocês passaram, pelo menos, não é? A gente parte desse princípio. Não sei, Deus sabe, deve falar esses dias com o presbitério, está falando com os irmãos sobre isso, e Deus sabe todas as coisas, e não cabe a nós aqui estar decidindo. Bom, agora, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Por que a divisão é tão perversa assim aos olhos de Deus? Por que é considerado o maior pecado da igreja? O pecado mais nefasto da igreja? Isso Imitian disse aqui numa pregação, e eu tenho essa pregação, e o Jorge Imitian, uma pessoa que eu respeito muito, ele disse, o que vocês acham que é maior pecado? A idolatria ou a divisão da igreja? Boa pergunta, né? Mas na opinião dele, a divisão é o maior pecado. Então a igreja evangélica, que tem um nome geral, que para os de fora dá até impressão, né? Nossa, evangélicos são evangélicos, né? E nós vivemos essa situação. Por que isso é um pecado tão nefasto? Eu vou colocar 3 pontos apenas. Primeiro, porque afronta o sacrifício de Cristo na cruz. Veja, em João 11:52, depois vocês podem comparar aí, João diz que Jesus entregou sua vida para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ora, o sangue de Jesus foi para salvar, foi para nos limpar de pecado, mas foi para fazer uma família, para nos unir, para essa palavra dispersos, diversidade, deixar de existir. Então, quando nós estamos dentro dessa divisão, ou de um processo assim, nós estamos afrontando a cruz de Cristo, afrontando o sangue de Cristo. Isso é muito sério. A segunda coisa que eu coloco aqui, quando nós participamos em divisão, nós estamos negando atender o clamor de Jesus, quando ele suplica ao Pai, em João 17, 21, 23, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh Deus, quando nós estamos, e aqui eu queria dizer 2 coisas, irmãos. Quando nós participamos em divisão, nós estamos esquecendo que Jesus levou a inimizade dele, nele, a nossa inimizade na carne dele, está escrito em Efésios 2. Jesus desfez a inimizade. E quando nós participamos de processo assim, nós estamos ressuscitando aquilo que Jesus já matou, já acabou. Nós estamos trazendo de volta. Isso é muito sério. Ele desfez, diz a palavra de Deus, em Efésios 2, a inimizade. Agora, o que eu diria para vocês também, e essa tem sido a minha pregação, não é só fazer divisão, é resistir à unidade. Eu tenho tido muita dificuldade, e
E eu, inclusive, citei o exemplo do Dr. Fábio, porque são pessoas que a gente encontra que parece que um anjo do Senhor veio e falou a mesma coisa, não é? Agora, irmãos, resistir à unidade significa resistir à oração de Jesus. Olha, Jesus, aquele rogo que o Senhor fez de joelho ao Pai, talvez não seja para agora. Vamos deixar para outro momento. Nós tivemos aqui o Mike Shea, que pregou 2 ou 3 vezes aqui, e uma vez ele pregou sobre o Pai Nosso. Então, ele disse que o Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou. E ele disse, e vós orareis assim, é um mandamento. Então, Mike Shea dizendo, olha, quem não ora o Pai Nosso, entende que é capaz de fazer uma oração melhor aqui de Jesus. Essa é a palavra dele, estou repetindo. Tá? Então, não significa que nós vamos ficar o tempo todo orando o Pai Nosso, mas significa que essa é a oração que Jesus nos ensinou. Eu estou repetindo a palavra dele, tá? Tenho lá escrito, se vocês quiserem, o que ele disse. Tá bom? Então, isso é resistir a Jesus. Eu ensinei algo, então ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, se fizerem o que eu vos mando. Eu estou dizendo isso para os irmãos, porque nós temos uma facilidade de resistir ensinos de Jesus, sem que a gente perceba. Falei sobre a carnalidade, que a gente entende de um jeito diferente. Agora sobre essas orações. Então, isso é muito sério, irmãos. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu perguntei, nós conversamos isso. Isso diante das nossas lutas, das nossas angústias, né? Como é que Deus vai tratar quem resiste à oração de Jesus? Se alguns resistirem à minha oração, a oração de qualquer um é uma coisa. Agora, resistir à oração de Jesus? Agora, é claro que não somos nós que vamos fazer essa obra. É o Espírito Santo. Nós sabemos que nós não somos capazes de fazer essa obra. Mas nós sabemos que nós somos capazes de falar amém. Sim, Senhor. E não um amém de boca para fora. Então, esse é o segundo aspecto, porque divisão é pecado. E dividir, irmãos, terceiro aspecto, é quebrar alianças. E como nós vimos, Deus odeia alianças profanadas, quebradas. Você pode ler isso em Malaquias 2 e Hebreus 10, Novo e Velho Testamento, tá? Deus odeia isso. E por fim, então, vamos falar desse último assunto. O que é quebrar alianças? O Haroldo já ministrou sobre isso aqui. E outros irmãos ministraram. Eu lembro do Haroldo, né? Vamos para o capítulo 11. Veja, todos os capítulos, ele vai estar tratando alguma coisa de divisão. Mas, no capítulo 11, Paulo vai mostrar. Irmãos, por favor, a minha pregação é intensa, é forte, mas ela não tem nenhum sentido de apontar falhas de alguém ou coisa desse tipo. Como eu disse no início, eu quero que todos nós tenhamos conhecimento, que nós temos uma raiz, que Deus tem um propósito para nós, e que nós devemos ser fortes nesse propósito. Nós não podemos abrir mão dele, quando se trata assim de unidade. Primeiro entre nós, e unidade com outros irmãos, pessoas da família, muitas vezes, que congregam em locais diferentes da gente, mas que são tão cristãos como nós somos. Aí a unidade do Espírito, isso é muito importante. Então, veja, em 1 Coríntios 11, o Jamê pregou recentemente sobre isso, uma excelente pregação. Veja no verso 17. Nisso, porém, não vos prescrevo, não vos aprovo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha, você já pensou dizer para uma igreja, quando vocês se ajuntam, vocês pioram? Seria melhor que cada um ficasse na sua casa? Nossa, que coisa forte isso, né? Então é bom não se ajuntar. Por quê?
Porque, antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis nas igrejas, e eu, em parte, creio. Agora, veja que tipo de divisão havia lá. Porque até mesmo importa que haja partidos, divergências entre vós, para também os aprovados se tornem conhecidos no nosso meio. E agora, verso 20. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, o que Paulo está dizendo? Vocês dividem na mesa. A mesa é o local, entre aspas, sagrado, porque é o local da aliança, da nova aliança. Na mesa vocês dividem. Você já pensou isso? Agora, Paulo vai explicar o porquê, né, eles dividem na mesa. E aqui vamos pegar alguns versículos, ele ensina. Eu acho que a divisão de Coríntios até ela teve um lado benéfico, porque Paulo ensinou tantas coisas, né? Veja quando ele diz assim, 23, verso 23, porque eu recebi do Senhor também, que vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo graças, ele explica como tomar a ceia. E Paulo, como eu disse, ele não tinha os evangelhos. Ele tinha informação dos irmãos, mas essa informação ele recebeu mesmo de Jesus. Tá? Veja a preocupação, né? Então, vamos ver o problema dessa igreja. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si mesmo. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgasses a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, a razão da divisão está nessa palavra discernir. Eles não sabiam discernir o corpo de Cristo. Eles tomavam a ceia como avestruz. Avestruz enfia a cabeça da terra e não olha mais para nada. Tá? Essa era a maneira deles tomarem a ceia. Eles tomavam a ceia como um grupo isolado, ignorando que existia um outro grupo, ignorando que nós somos um só corpo, um só rebanho e um só pastor. Eles não conseguiam entender isso, eles não discerniam, e aqui o corpo é a igreja, porque o problema era entre eles, não é o corpo, alguns entendem, podem até entender, o corpo de Jesus, mas a igreja, nesse caso, eu entendo que ela está, assim, de uma forma bastante destacada aqui. Indiferentes ao corpo. Quando nós tomamos a ceia, nós vamos lembrar que Jesus destruiu a inimizade na sua carne, que nos reconciliou num só corpo. Não é possível que nós vamos tomar a ceia assim num sentido individualizado, como se nós fôssemos um grupo e fôssemos a igreja de Jesus, e nós somos, mas nós somos uma célula, uma parte da igreja. Essa igreja está espalhada. Então é interessante a gente observar que nós temos que discernir isso ao tomar a ceia. Claro que aqui eu estou estendendo um pouco aos problemas que aconteceram aqui. Mas eu tenho uma irmã lá do Rio de Janeiro, ela chama Iete, que ela diz que todas as vezes que ela toma a ceia, ela chora, porque ela lembra que não é permitido para ela, olha que estado está a igreja, irmão, tomar a ceia com outro irmão de outra denominação. Não é permitido. Então, ela tem pessoas da família dela que são cristãos, mas que estão debaixo de outra liderança, ou coisas assim, em que eles não se reúnem para tomar a ceia.
Esse é um mandamento. Jesus deixou 2 ordenanças para nós: o batismo e a ceia. E uma dessa ordenança nós não podemos fazer. E não estou aqui olhando com qualquer sinal de crítica para nós, estou olhando num todo. Quem de vocês tem alguns parentes, amigos relevantes, que são amigos mesmo, de outra denominação? Não precisa levantar a mão. Cristãos, quantas vezes você já ceiou com esse irmão? Pensa nisso. Então, nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. E isso é muito sério para Paulo. Ele diz: vocês estão doentes, vocês estão morrendo, porque vocês não conseguem ver isso. O que é a igreja de Cristo? O que é a noiva de Cristo? Nós nos individualizamos, o nosso grupinho. Percebe? Como se nós estamos fazendo o único na terra. Veja, não estou me referindo a nós, por favor, assim no sentido geral. Como se fosse o único da terra que fazemos de maneira correta. Como o Espírito Santo é bom, Ele revelou para a gente, Ele não revelou para os outros. Sabe, irmãos, isso é ser carnal. Isso é ser carnal. Isso é ser mundano. Então Paulo pega pesado. Agora, a última parte. E Paulo, vocês não precisam ler, eu anotei aqui, para ele entrar nesse assunto, no capítulo 10, quer dizer, um capítulo antes, ele diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação, é uma comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partimos é uma participação, uma comunhão no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos nós participamos de um único pão. Veja, quando Jesus instituiu a ceia, Ele instituiu como uma aliança. Lembrando da Páscoa, mas Jesus deu um modo um pouco diferente do que celebrava a Páscoa. E Deus usa, quando Deus fez uma aliança com Abraão, de cortar um animal no meio, Deus usou como eles praticavam aquele momento, aquela aliança, para que eles entendessem. E Jesus também, Ele pegou, existe o povo semítico, né, que também fala desse povo na Bíblia. Eles tinham como hábito, antes de Jesus, quando eles tinham que celebrar uma aliança, em vez de fazer documento, em vez de fazer comprovantes, eles tinham como hábito ir em volta da mesa, comer de um único pão e beber do único cálice. A partir daquele momento, quem fizesse isso estava comprometido com a parte. Um comprometido com a parte do outro. E se rompesse isso, quebrava a aliança. Tinha casos de morte por causa disso. Então Jesus pegou essa prática que eles tinham, para ficar mais fácil para os discípulos entenderem, e para nós entendermos, Jesus fez com que todos tomassem de um só cálice, e comessem de um só pão. E naquele momento que eles comeram e beberam, eles estavam fazendo uma aliança com Deus na pessoa de Jesus Cristo, mas eles estavam se aliando, se comprometendo um com o outro por causa do sangue de Jesus, que é a nossa comunhão, que é a nossa unidade. Então, quando nós tomamos a ceia, irmãos, nós estamos comprometendo um com o outro, nós estamos renovando a aliança. Nós estamos, infelizmente, por questões assim até de ordem operacional, nós não tomamos num só cálice, num só pão, mas isso não importa, esse método não é importante. Agora, veja que interessante, quando nós tomamos a ceia juntos, assim como os discípulos que participaram dessa ceia, eles ficaram ligados ao Senhor uns com os outros, ao Senhor e uns com os outros. Veja que eu peguei um texto do Derek Prince.
E eu não me lembro o título, até pedi para o Abnério ficou de ver aí para mim, que eu acho muito importante ler esse livro, que ele fala sobre a aliança. Ele disse, preste atenção, irmãos, eu sei que a gente vai cansando um pouquinho, o que ele diz. Ao participar da ceia do Senhor, reconhecemos que somos irmãos, membros da mesma família divina. Renovamos o compromisso de amor mútuo, de perdão, de cuidar uns dos outros, do ponto de vista cristão, até de dar a vida pelo irmão. Segundo esse irmão aqui, tudo isso que eu estou falando, ele cita fontes, e ele não vai falar porque ele acha isso, mas veja, quando eu tomo a ceia com o irmão, eu me comprometo o amor mútuo, o perdão e cuidar dele, e ele cuidar de mim. Até de dar a vida pelo irmão. Olha, quando eu tomo uma ceia com o irmão, ele diz aqui, nossas provisões, eu me comprometo de usar nossas provisões para suprir a necessidade do irmão e vice-versa. Você sabe que hoje, quando você vai tomar a ceia aqui, você está comprometendo com cada irmão, se ele tiver necessidade de você ser provisão para ele, se você puder, evidentemente. Depois ele diz assim, estamos, ao tomar a ceia, de alegrar-nos com as vitórias dos irmãos e sofrer com eles as dores de suas aflições. Olha só, irmão, o que ele diz aqui, quando nós tomamos a ceia juntos, de não romper relação com os irmãos, ainda que em certos pontos não haja pensamento único, haja diversidade. Veja, eu não tenho mais esse direito. Eu tomei a ceia com você, eu tenho uma aliança. Mesmo que haja divergências, vai haver mesmo. A aliança, ela nos compromete. Renovamos então o compromisso de ser sincero, transparente, e continuar amando, ainda que tenhamos de ser exortados. Enfim, confirmamos o propósito do amor incondicional, assim como somos amados por Cristo, que é o centro dessa aliança. E ele diz uma coisa assim muito interessante. Ele diz que essa aliança é como o sangue de Jesus fluindo no corpo, né? Então, vamos aqui pegar o Tadeu e a Raquel, né? Eles vão tomar a ceia juntos. Vocês já têm duas alianças, né? Uma só carne e um só corpo. Que gostoso, né? A gente ter essas duas alianças, né? Não é verdade? Então, nós não podemos ser uma só carne com todo mundo, mas um só corpo nós podemos, né? Então, vamos admitir. Ele está tendo um compromisso, quer dizer, além desse compromisso. Só que ele passa a ter compromisso com você que está tomando a ceia junto com ele. Você passa a ter compromisso com o Tadeu, ele passa a ter compromisso, porque está tomando junto, você está tomando junto. Lá atrás, o que nós vamos fazendo? Se A tem aliança com B, e C tem aliança com B, o A tem aliança com o C. Então lá atrás está o Niltinho. Levanta a mão aí, Niltinho. Olha, você está tomando a ceia, você tem uma aliança aqui com o Tadeu. Vocês estão longe. Mas essa aliança de um ser provisão para o outro, de um amar o outro, de um perdoar o outro, de fazer provisão quando há necessidade, de amar a despeito das divergências. Essa aliança. Veja como é sério isso que nós vamos fazer. Veja como é importante a gente entender o que é o corpo de Cristo, o que é essa igreja. Veja o fato de nós sentarmos à mesa juntos. E tem mais, se um dia Deus der essa direção, e tudo nós estamos debaixo de Deus, né? De nós tomarmos aliança, tomarmos a ceia com irmãos de outra comunidade, numa oportunidade, às vezes o irmão pode estar convidando, você não quer vir tomar a ceia? Nós tivemos aqui, né, Francisco, a igreja local, eles vieram tomar a ceia aqui, nós vamos tomar a ceia lá.
Então nós temos aliança com esses irmãos. Nós sentamos à mesa junto. Nós lembramos Jesus, um só cálice, um só pão. E eu sinto amor por aqueles irmãos. Eu já fui, acho que umas 2, 3 vezes à noite, lá com eles. E eu sinto vontade de estar com eles. Porque eu já tenho uma aliança. Veja, isso é sério. Então, quando existe a divisão, e aqui eu concluo, nós quebramos a aliança. Percebe? Claro, tudo tem suas exceções. Tem momentos que Deus está levando um irmão daqui para ajudar outra congregação. O irmão está mudando. E tudo é conversado, tudo é abençoado, debaixo de oração, debaixo de bênção. Entendeu? Mas eu não tenho mais o direito. Você, a partir desse momento, falei, não gostei dessa mensagem do pastor Marião, vou na igreja tal. Você não tem mais esse direito. Gostando ou não gostando. Percebe? Se você tomar a ceia. Nós passamos a estar aliados. E a aliança não se quebra. Deus abomina a quebra de aliança. Nós sabemos isso quando a gente fala de casamento. Embora existam as exceções também, eu não vou assim estabelecer regra como isso. Então, o que eu gostaria, tem muito mais coisa para falar, mas aqui eu termino porque já passei do meu horário. O que eu gostaria de dizer, irmãos, que coisa relevante nós vamos fazer agora. Que compromisso nós estamos tendo. Não banalize isso, porque é o corpo e o sangue de Cristo. Nós estamos trabalhando com o corpo e o sangue de Cristo. Isso é tremendamente sério para as nossas vidas. Nós estamos trabalhando com as meninas dos olhos de Cristo. Cada um de vocês é alvo, é objeto do amor de Cristo. Ele morreu por você. Pensa isso, ele morreu por mim. Quem somos nós para fazer uma aliança e depois trair essa aliança? Percebe? Veja que coisa forte é isso. E Paulo continua no capítulo 12 e vai chegar no capítulo 13, que isso fica para uma outra hora. Ele vai escrever o capítulo mais importante da Bíblia, quer dizer, o mais conhecido da Bíblia no mundo, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que Paulo vai falar sobre amor. Então eu falei, vocês precisam muito aprender amor para esse povo aqui. Amém? Fecha um pouquinho os seus olhos. Vou passar a palavra para o pastor Francisco, mas eu queria orar. Ó Deus, que as suas mãos estejam estendidas sobre todos nós aqui, para que não fique nenhum peso, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é sério. A tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós podemos dar uma entonação diferente para ela. Mas assim como o teu Espírito Santo é autor dessa palavra, ele é autor também dos nossos corações, para que a palavra penetre nos nossos corações, de acordo com o seu propósito, com a sua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que todos nós possamos entender, ó Deus, esse chamado que nós temos. E a cada dia nós possamos praticar melhor, Senhor, essa oportunidade, esse privilégio, esse convite que o Senhor fez para nós. De sermos um só coração, uma só mente, um só propósito. Nós possamos, Senhor, terminar esse ano com a certeza de que a lição de casa foi cumprida. De que nós podemos dar um passo a mais. Oh Deus, esteja mexendo com a gente. Esteja tocando nas nossas vidas. Falando segundo a sua mansidão, Jesus. Nós não somos mansos.